Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia para o sexto ano. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos agora verificar o número da nossa aula. Estamos na aula de número 46, onde teremos a nossa revisão. Vamos então dar início à nossa aula. Muito bem, então, nossa aula de hoje ela vai trazer assuntos voltados para a nossa unidade número 4, onde a gente trouxe temas envolvendo a água. A água ela vai ser um dos recursos mais importantes que a gente tem no nosso planeta. É através deste recurso que é possível ter vida no nosso planeta. A hidrosfera é essa camada que nós vamos chamar que vai reunir toda a água disponível no nosso planeta, seja água salgada, seja água doce, seja água no seu estado líquido, seja água no seu estado gasoso, como encontramos na atmosfera, ou ainda no seu estado sólido, que a gente encontra nas geleiras, nos icebergs, nas partes mais frias do nosso planeta. Nós habitamos um planeta na qual alguns poderiam chamá-lo, inclusive, de planeta água. Por essa imagem que nós estamos vendo agora do nosso planeta rodando, a gente vê muito mais a presença de água do que de terra, da superfície terrestre. Então, de repente, poderia ser o planeta água? Isso se deve ao fato de que 71% da superfície do nosso planeta ela é líquida, ela é formada por água, o que corresponde a cerca de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Então, é um volume muito expressivo. A gente vai verificar que a água ela vai ser encontrada na superfície terrestre e vai sendo dividida em água salgada e água doce. A gente vai verificar agora essa proporção de água doce e salgada. Temos então que a superfície terrestre ela vai ser dividida nessas duas porções de água principal, aonde eu tenho 97,5% da água sendo ela salgada, e apenas 2,5% de água doce. Então, o que a gente pode tirar a partir desse comentário? É que a maior parte do planeta, ela vai estar voltada, ela vai estar sendo formada da água salgada. E da onde é que o ser humano retira a sua água para o seu consumo, para a sua higiene, para as atividades econômicas? Ele vai tirar da água doce, e que é formada apenas de 2,5%. Então, a maior parte da água do nosso planeta não corresponde àquela água que é utilizada diretamente pelo ser humano. É uma água que precisa, no caso, passar por um processo para que ela fique potável. A água doce, esses 2,5% de água doce, é que nós vamos poder utilizar. Só que esse 2,5% ainda não está completamente disponível. Por quê? A gente vai ter água no seu estado sólido, como nas geleiras, no topo das montanhas nevadas, as águas que estão no subterrâneo, e apenas uma parcela dessa porcentagem é que é realmente de livre acesso ou de mais fácil acesso. Esses 2,5% de água doce são considerados potáveis, mas é importante colocar que ela não está completamente livre de toda a contaminação. Essa água, dependendo de quais atividades estão próximas àquela fonte, pode ainda contaminar aquela água. Então, a gente tem 2,5% de água doce, 95,5% de água salgada, e esses 2,5% estão distribuídos na atmosfera, nas geleiras, nos rios, nos lagos, nas águas subterrâneas, como os aquíferos. E a água, ela passa por um processo cíclico, que é o ciclo da água, como já diz o nome. A água da Terra ela está em circulação permanente.
passando de um estado para o outro, é um estado físico para o outro, do sólido para o líquido e para o gasoso. Encontramos o sólido nas geleiras, o líquido, que são as águas dos rios e dos oceanos, e o gasoso é a água que está no seu estado de vapor na atmosfera. Então, o ciclo hidrológico é um processo contínuo e cíclico, com a superfície circulando entre a superfície, o subsolo e a atmosfera. E, nesse ciclo da água, a principal forma de retorno da água para a superfície terrestre é através da precipitação. Quando a gente fala do ciclo da água, é muito importante a gente ver como ele ocorre. Então, a gente vai, mais uma vez, recorrer à animação. E nesta animação, a gente vai conseguir visualizar como é que acontece esse processo. Então, acompanhem comigo a seguinte animação. Então, vocês têm aí uma caracterização da superfície terrestre, a luz solar chegando à superfície, aquecendo as plantas, aquecendo a superfície e a água. Temos o processo de evaporação, temos o processo de transpiração, a precipitação, mas a gente vai analisar cada um deles em particular. Então, olha só, aqui eu tenho a luz solar chegando, né, até a superfície, até aquecendo a água, fazendo o processo de evaporação da água e também o processo de transpiração das plantas. E vai formar o vapor, esse vapor, por isso que é evapotranspiração, da evaporação das águas e a transpiração das plantas. Este vapor vai subir na atmosfera até se condensar em nuvens que vocês começam a enxergar. Essa nuvem, ela vai se formando, quanto mais vapor ela vai ter, mais vai se condensando nela. Só que chega um momento que a nuvem não suporta mais o vapor e ela se precipita, ou seja, ela chove. Essa chuva pode ocorrer no seu estado de líquido, né, a chuva como conhecemos, mas também no formato de neve, que são cristais de gelo, ou ainda pedras de gelo, que são os granizos. Essa água, que é a precipitação retornando à atmosfera, ela pode escoar pela superfície, que é o que ela está fazendo agora, né? Escoando pela superfície terrestre, indo para os rios, para os lagos, e fazendo esse processo de descer, podemos assim dizer, até chegar ao oceano novamente. Mas, no ciclo da água, ele também pode ocasionar o processo de infiltração. O que é essa infiltração? A água, né, na superfície terrestre pode penetrar no solo, ela pode infiltrar, formando preenchendo as camadas mais profundas do solo. E aí o que vocês estão enxergando são a formação dos aquíferos. O que é esses aquíferos? Eles podem ser chamados também de lençóis freáticos, também de água artesiana. Porque são águas que vão ficar presas nas camadas mais profundas do solo. Então, a água penetra, ela infiltra pelo solo e ela pode fazer o processo também de percolação, que é o processo no qual ela vai para as camadas mais profundas do nosso subsolo. E a gente vai ter as diferenças entre aquíferos não confinados, os chamados aquíferos livres, e os aquíferos confinados, que eles já vão ser mais profundos. E também a gente a gente vai ter a diferença entre eles a partir das rochas que os formam, sendo eles, então, aquíferos fissurados ou com as rochas kárticas, aquíferos sedimentares e também aquíferos cristalinos. Vai depender de que tipo de rocha vai estar sendo ali penetrada por aquela água, ok? Quando a gente fala em aquíferos, a gente destaca, então, os principais aquíferos que nós temos aqui no nosso país, começando pelo aquífero Guarani. O aquífero Guarani é um aquífero transfronteiriço. Olha essa palavra, quer dizer que ele está em mais de um país. Ele está localizado no continente americano, para ser mais específica, na parte sul, então na América do Sul, e ele está presente, ou seja, essas águas subterrâneas estão em 4 países.
4 países, sendo o primeiro aonde ele concentra a sua maior parte no Brasil. Temos aqui uma parcela do Paraguai, uma grande parte também na Argentina e uma pequena parte no Uruguai. Então, se a gente dividisse o aquífero Guarani em 4 partes, nós podemos dizer que 3 partes deles está no território brasileiro. E esse 1/4 estaria no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Tá? O aquífero Guarani ele está localizado nas camadas mais profundas do subsolo, com grandes extensões e espessuras. Ele tem, olha só, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil, uma área aproximada de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Ele vai ter um grande potencial hídrico e ele já é utilizado por essas regiões do Brasil e também pelos outros países para o abastecimento de suas cidades, sendo utilizado na atividade industrial, para abastecimento da população também. É uma água que é importante colocar, que é mais de difícil recarga. Como é uma água subterrânea, a água ela precisaria infiltrar, percolar o subsolo até chegar a essas camadas mais profundas. Diferente de um rio, aonde chove nas cabeceiras e ele acaba sendo abastecido de forma mais rápida, as águas subterrâneas precisam, além dessa chuva na parte do solo, ela precisa percorrer todo o processo do subsolo até chegar novamente àquela camada mais profunda. Então, é uma água que, quando a gente utiliza, é mais difícil e é mais lento o processo de recarga dessa água, tá bom? Passamos agora a falar sobre o aquífero Alter do Chão. O aquífero Alter do Chão, como vocês podem ver na imagem, ele está presente somente no Brasil, nos estados do Amazonas, Pará e Amapá. O aquífero Guarani, junto com o aquífero Alter do Chão, são os maiores que a gente vai ter dentro do território brasileiro. Só que o Alter do Chão, ele é exclusivo do nosso país, enquanto o Guarani, ele faz parte, ele está presente em outros 3 países. O Alter do Chão, ele está localizado na bacia amazônica. Ele possui aproximadamente 430 mil quilômetros quadrados de área e também é um dos maiores do mundo devido ao seu volume. O aquífero Alter do Chão é a principal unidade aquífera que compõe o Saga. Isso acontece porque o aquífero Alter do Chão, quando ele foi descoberto, acreditava que ele era um único aquífero. Só que, com o passar dos anos, cientistas estudando essas águas subterrâneas descobriram que, na verdade, o aquífero Alter do Chão faz parte de um sistema aquífero ainda maior. No ano de 2013, esses pesquisadores descobriram que são diversos aquíferos que fazem um sistema aquífero. No caso, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, ou SAGA. Ou seja, quando eu falo em Alter do Chão, no Sistema Aquífero Alter do Chão, eu estou falando do Amapá, Pará e Amazonas. Mas quando eu estou falando do Saga, aí sim eu estou falando também de um sistema aquífero transfronteiriço, porque além do Brasil, ele está na Colômbia, no Equador e no Peru. Então, reforçando, aquífero Alter do Chão está apenas no Brasil, nos estados do Amapá, Pará e Amazonas. Mas ele faz parte de um sistema aquífero, onde outros aquíferos formam o chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia. Tá bom? Na sequência, ainda trazendo sobre o Saga, ele vai ser, então, o maior aquífero descoberto até este momento no nosso planeta. Ele possui reservas hídricas de 162.520 quilômetros cúbicos, ou seja, de volume de água. Ele
O Saga ele vai estar dentro das bacias hidrográficas do Rio Acre, Rio Solimões, Rio Amazonas e do Rio Marajó. Vai totalizar aí, dentro do Brasil, cerca de 1.300.000 quilômetros de área. Está localizado em camadas mais superficiais do solo, se compararmos ao aquífero Guarani. E a gente tem aqui um mapa onde a gente faz essa localização e também diferenciação dos aquíferos. Temos, então, aqui na parte centro-oeste, olha, Mato Grosso do Sul, Goiás, não, o mapa está errado, né, gente? É porque aqui que é o Mato Grosso do Sul e aqui é o Mato Grosso. Então, a parte sul do Mato Grosso, Goiás, parte de Minas Gerais, quase todo o estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Então, podemos dizer que o aquífero Guarani tem centro-oeste, tem sul e parcialmente na região sudeste. Mas quanto aos países, temos dentro do Uruguai, do Paraguai, da Argentina e, é claro, do Brasil. Agora, na parte norte do nosso país, temos, então, essa cor azul, que ela mostra o aquífero Alter do Chão. Então, vocês podem ver que o Alter do Chão faz parte do Saga. E o Saga, sim, que é essa grande mancha verde, e vindo da Colômbia, Equador, Peru, mas a maior parte dele está no território brasileiro. Agora nós vamos começar a falar da chamada evapotranspiração da floresta amazônica. E esse processo ele é muito importante para que a gente consiga entender a formação dos chamados rios voadores. A gente falou rapidamente quando vimos a questão do ciclo da água, mas a evapotranspiração é a junção de evaporação, tá? Com transpiração, porque ela é combinação desses dois processos, aonde se evapora a água, tá? E aonde se transpiram as plantas. Nessa imagem aqui, nós temos aí a representação de um lago. Com o calor do sol, essa água, né, ela vai evaporar, ela vai para o seu estado gasoso, então, no seu formato de vapor, ela é lançada na atmosfera. O mesmo sol também aquece as plantas, mas as plantas elas não evaporam, as plantas transpiram. Então, essa transpiração também é lançada na nossa atmosfera. Então, esse vapor da água e a transpiração das plantas juntas fazem a chamada evapotranspiração. E a gente tem esse processo muito importante aqui na floresta amazônica devido a esse processo hidrológico. Como é que vai acontecer e por que ele é importante? Olha só, grande quantidade de água evaporada ou transpirada pela vegetação é responsável por manter o equilíbrio hídrico da região. Por quê? A nossa região é uma região muito úmida. Nós temos uma floresta densa. Essa floresta necessita de água. Então, aqui acaba tendo, com o rio, que a gente tem, os rios, na verdade, que a gente tem, a possibilidade de manter essa vegetação. Então, enquanto chove bastante aqui, e mantemos o clima úmido, essa quantidade de água nos nossos rios e lagos, a gente vai manter o equilíbrio hídrico da região. Se a gente retira essa camada de vegetação, a gente pode acabar, pode não, com certeza vamos interferir nesse processo de evapotranspiração. O que é importante é que esse vapor de água, né, gerado pela evapotranspiração, ela vai ser responsável pela chuva, ou seja, o processo do sol aquecer nossos rios e as nossas plantas é que faz com que chova na nossa região e permite a existência e a permanência dessa vegetação. Olha só aqui nesse exemplo que esse processo da evapotranspiração, ela não vai ser importante apenas para a região da floresta amazônica. Aqui a gente vai ter um caminhar da formação desse processo do ciclo da água, da evaporação, que começa lá no oceano. O sol vai aquecer também a água dos oceanos. Aquecendo,
através da evaporação, a gente vai ter a formação das nuvens acima dos oceanos. Os ventos alísios, vocês lembram dos ventos alísios? Que são aqueles ventos que ocorrem em direção à linha do Equador, devido ao processo de movimentação do nosso planeta? Então, olha só. Quando eu tenho os ventos alísios, eles vão ocorrer mais ou menos nessa direção, nesse formato. Ou seja, vindo dos trópicos em direção à linha do Equador. Então, quando eu tenho essa formação de nuvens acima do oceano, naturalmente, devido à existência dos ventos alísios, ela vai vir em direção ao continente, aqui no caso, a América do Sul, o Brasil. E o que acontece? Lembra lá do ciclo da água, quando essas nuvens ficarem carregadas demais de vapor, elas vão precipitar. E elas acabam caindo aqui na região, precipitando aqui na região da Amazônia. Então, elas vão ali alimentar as plantas através das suas raízes que vão puxar a água, vai fazer com que haja um maior volume de água nos nossos rios e o processo de ciclo da água também se repete aqui na nossa região. Esses ventos, quando novamente ocorrerem, vão levar novamente mais à frente, devido aos ventos alísios, em direção à Cordilheira dos Andes. Essa umidade, quando chega em contato com a Cordilheira dos Andes, ela vai encontrar uma barreira natural. Essa barreira natural, ela faz com que a umidade seja ali retida, ela fique presa naquela região, porque ela não vai conseguir passar por cima da Cordilheira dos Andes. Então, quando ela chega na Cordilheira dos Andes, é onde, inclusive, nasce, nos Andes peruanos, o rio Amazonas, onde a gente tem a principal fonte, né, de onde surge o nosso rio. E ali, então, a Cordilheira dos Andes acaba sendo um dos pontos onde a maior parte dos rios tem as suas cabeceiras, ou seja, eles têm a sua formação. Só que não é toda a umidade que cai ali, né? Essa umidade que virou nuvem, que vai condensar, que vai precipitar, ela não se perde só ali, mas ela também acaba sendo renovada e empurrada mais abaixo. Por quê? Os ventos continuam se movimentando, porque não é só a chuva, as nuvens de chuva que vão ser barradas ali na Cordilheira dos Andes. O vento também vai ser barrado e ele acaba seguindo em uma nova direção. Então, a gente vai ver, seguindo essa seta preta, que ela vai agora para outras regiões do Brasil, como o Centro-Oeste, como a parte sul, não só do Brasil, mas também da Argentina, do Paraguai. Então, esse processo da evapotranspiração que a gente tem aqui, que acontece devido à presença da floresta amazônica, faz com que haja um regime de chuvas mais constantes nessa região, porque as condições da natureza que aqui existem acabam favorecendo isso. Vamos dizer assim, em termos bem simples, esse ciclo nasce no oceano, que traz uma primeira umidade aqui para a região da floresta amazônica. Esse ciclo ele é renovado, vai em direção às Andes por causa dos ventos alísios, mas devido à montanha, que é muito elevada, faz com que essa massa de ar e essa massa de água se movam para outras regiões, que pode ser para o centro-oeste, sudeste e sul do nosso país, mas também pode ir para outras regiões. E é assim que a gente entende, então, a formação do fenômeno dos rios voadores. Não é que existe, assim, e não é que existe uma água que passa pela nossa cabeça, é que a gente não vê, mas por isso que eles são chamados de rios voadores. Eles estão, essa umidade que está acima da gente, ela está caminhando, ela está sendo levada para algum lugar. Então, quando a gente fala de fenômenos de rios voadores, a gente está falando de massas de ar carregadas de umidade. Então, ó, o vento, água proveniente da evapotranspiração da floresta amazônica.
Esses rios voadores se deslocam da Amazônia, eles começam aqui e vão para outras regiões, como a gente viu no mapa anterior, e influenciam no nível de pluviosidade. Pluviosidade, precipitação, chuva. É essencial para a manutenção do ciclo hidrológico, não só na Amazônia, mas também em áreas adjacentes. Então, quando a gente estiver falando de rios voadores, a gente vai estar falando dessas massas de ar carregadas de umidade que vão se formar pela evapotranspiração da floresta amazônica. Isso porque as árvores liberam grandes quantidades de vapor de água para a atmosfera, que é transportado pelos ventos para outras regiões do Brasil e também da América do Sul. E isso acaba aumentando, né, a formação e influenciando também na formação das chuvas, do nível de pluviosidade das outras regiões. Esses foram, então, os principais tópicos que devem ser destacados ao longo da nossa unidade número 4. Até a próxima!